Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Vejam, Jesus está no meio de nós, Jesus está no meio dos seus discípulos, Jesus está conosco, porque o ressuscitado, ele quer se fazer enxergar, ele quer se fazer sentir. Jesus quer que os seus discípulos e cada um de nós experimentemos a força da sua ressurreição. Esta realidade não pode ser teórica, ela precisa ser experiencial. Eu e você precisamos fazer a nossa experiência com o ressuscitado. Engraçado que o espanto é a primeira reação diante da ressurreição. Os discípulos experimentaram isso na carne. Eles pensam que Jesus seja um fantasma, ou seja, uma criação da mente, né? Nós sabemos muito bem o que é um fantasma, porque a nossa mente ela é muito criativa e cada um de nós que tem os seus medos interiores desde a nossa infância, os nossos terrores, os nossos assombros, cada um de nós é capaz de criar os seus fantasmas. Os discípulos também criaram esse fantasma, imaginaram Jesus de uma maneira totalmente diferente daquela que estavam acostumados a conviver. A vida, quando ela é repleta de alegrias e ela é repleta de coisas boas, ela muitas vezes nos causa espanto, porque nós infelizmente nos acostumamos muito com as notícias ruins. Nós nos acostumamos muito com a vida dura, aquela vida pesada, aquele fardo, e somos habituados assim a reproduzir isso. Então, quando a alegria bate à nossa porta, sobretudo uma alegria gratuita, uma alegria ao improviso, ela nos causa esse incômodo. Agora, Jesus quer mostrar como é concreto, né, o que nós vivemos no domingo da ressurreição. Ele quer mostrar aos seus discípulos a concretude realmente daquilo que aconteceu no domingo de Páscoa. O que ele faz? Ele quer comer com seus discípulos. Ele se deixa tocar pelos seus discípulos, justamente para mostrar que a alegria da ressurreição tem uma consistência factual. Aquilo não é criação da mente deles, não é imaginação, não é uma coisa qualquer, como dizem muitos por aí, mas foi um evento, tem uma consistência. É possível tocar Jesus, ele está no meio dos seus discípulos, ele come com os seus discípulos. Não é apenas sentimento, não é apenas imaginação. A pessoa precisa receber Jesus Cristo na sua totalidade. A pessoa, enquanto ser humano, filho de Deus, precisa tocar na experiência do ressuscitado. A Páscoa não é imaginar algo bom, mas é encontrar o Cristo. A Páscoa não é só desejar coisas boas para as pessoas, mas a Páscoa é encontrar o Cristo e partilhar a vida do Cristo com os nossos irmãos. Diz a palavra que Jesus abriu a inteligência dos seus discípulos para compreenderem. E Jesus, na verdade, faz isso, ele abre a nossa inteligência. A palavra inteligência vem de intus legere, quer dizer, ler dentro. Eu e você somos capazes, pela força do ressuscitado, de ler e compreender o mistério da sua ressurreição a partir de dentro do seu coração. Aí está Cristo ressuscitado. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.